Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, sextou, coisa linda! Vamos começar os nossos trabalhos nessa sexta-feira maravilhosa, falando sobre a mini rodada de ontem, né? Tivemos uma rodada pequena, mas vou te falar, hein? Qualidade. Tivemos muita qualidade na rodada de ontem, separei aqui os destaques de cada partida pra gente comentar. Mas antes, meu amigo, faz o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, começando aqui com a vitória do Chicago Bulls para cima do Detroit Pistons, né? Jogando na França, jogando em Paris, no Chéri, vive la France, jogando na França. O Chicago Bulls venceu o Detroit Pistons por 126 a 108, né? Num jogo em que o Chicago dominou completamente, em nenhum momento o Bulls correu o risco de perder a partida, tanto é que o Chicago fez mais de 30 pontos em 3 quartos diferentes, né? Se eu não me engano, só no terceiro quarto que o time fez menos de 30 pontos, mas foi coisa de 26. Então, assim, Chicago dominou completamente, o DeRozan voltou, né? E voltou muito bem, foram 26 pontos e 9 rebotes para o DeMar DeRozan. E Chicago deu um show, né, para o público francês, né? 21ª vitória do Bulls na temporada. Já Detroit, 36ª derrota. E falando em derrota do Detroit, sabe quem tava ali na arquibancada? Victor Wembanyama. É, rapaz, o Wembanyama estava ali na arquibancada, tava ali assistindo, talvez assistindo seu futuro time, né? Porque nessa pegada que o Pistons tá, pra pegar o Wembanyama não tá tão difícil não, hein? Então, o Wembanyama tava ali dando um confere em uma das suas possíveis equipes, né? Até porque o Pistons tá com a concorrência forte, né? Charlotte, Houston, né? Então aí numa pegada forte pelo Victor Wembanyama. Magic Johnson tava lá também, ele conheceu o Wembanyama. Foi legal pra caramba, cara. Pra quem teve a oportunidade de assistir, não se arrependeu, porque foi muito legal. O clima, né, de Paris foi muito legal mesmo. Espero que um dia tenhamos um jogo desse aqui no Brasil, né? Seria muito legal. Com o público consumidor aumentando sempre, pô, seria sensacional ter um dia um jogo da NBA aqui no Brasil. E com certeza eu estaria lá. Com certeza eu estaria lá. Minnesota Timberwolves venceu o Toronto Raptors por 128 a 126, né? Depois de um primeiro tempo bom, né? O Toronto caiu muito de produção no segundo tempo. O time foi muito abaixo e no quarto período foi simplesmente atropelado por Minnesota, né? Minnesota meteu 27 a 17 no quarto período e conseguiu uma virada espetacular. 23ª vitória do Minnesota, 26ª derrota do Toronto Raptors. Destaques do jogo. Pelo lado do Minnesota, cabe destacar o Kyle Anderson. O Kyle Anderson. Foram 20 pontos, 10 rebotes e 6 assistências para ele. E o Scottie Barnes foi o destaque do Toronto Raptors. Foram 29 pontos e 8 rebotes para o nosso querido Scottie Barnes, tá bom? Philadelphia 76ers encarou o Portland Trail Blazers e conseguiu uma grande vitória, 105 a 95 no primeiro tempo. O Philadelphia simplesmente atropelou o Portland, atropelou, né? Tendo um Embiid dominante no garrafão, metendo 17 pontos. Um James Harden distribuindo muito bem a bola, foram 9 assistências só no primeiro tempo. E o Tyrese Maxey sendo muito produtivo vindo do banco, foram 13 pontos para ele no primeiro tempo. Philadelphia passou o carro no Blazers, que não conseguiu reagir, porque o Damian Lillard foi horroroso no primeiro tempo, ele ficou 1 de 10 no field goal, foi horroroso. E o Anthony Simons, que é o segundo melhor jogador do time, também foi muito abaixo, 3 de 8 no field goal. Então assim, Philadelphia passou o carro, foi pro intervalo, vencendo por 57 a 34. No segundo tempo, o Damian Lillard deu uma melhorada, ele conseguiu meter 21 pontos no segundo tempo. O Portland deu uma reagida, mas o Sixers foi muito sólido, foi muito inteligente, controlou bem os ânimos. O Harden, que não estava numa noite espetacular em pontuação, distribuiu bem a bola, botou o Embiid em ótimas situações para pontuar. Inclusive o Embiid foi muito bem no segundo tempo. E mesmo com a pressão do Blazers, Philadelphia segurou e garantiu sua 29ª vitória. Já Portland, 24ª derrota. Destaques aqui do jogo, pelo lado do Philadelphia, Joel Embiid foi o melhor jogador do time, 32 pontos, 9 rebotes e 3 bloqueios para o Joel Embiid, que inclusive
tá com uma treta com o Hakim Olajuwon, né? Eu tô querendo trazer um vídeo sobre isso, mas assim, os dois trocando farpas. Os dois trocando farpas. O Embiid tá brigando com gente grande, né? Tá brigando com gente grande. James Harden fechou a noite com triple-double, 16 pontos, 10 rebotes e 14 assistências. Eles foram os grandes destaques do Philadelphia. Pelo lado do Blazers, cabe destacar o Lillard, né? Foram 25 pontos e 11 assistências, mas o primeiro tempo do Lillard foi, cara, horripilante. Foi horripilante. Boston Celtics lavou a alma e venceu o Golden State Warriors por 121-118, né? Na reedição das finais, tivemos um jogo digno de ser a reedição das últimas finais, cara. Foi um baita de um jogo, né? No primeiro período, o Golden State conseguiu sair na vantagem, porque a formação small ball do Steve Kerr com Jordan Poole, Klay Thompson, Stephen Curry, Andrew Wiggins e Draymond Green acabou dando muito certo ofensivamente. Defensivamente deixou a desejar, porque o time foi engolido no garrafão, mas ofensivamente o Golden State conseguiu produzir bem no primeiro período. No segundo período, mesmo tendo o Malcolm Brogdon vindo bem do banco, o Jason Tatum subindo de produção, o Celtics não conseguiu fechar na vantagem, porque o Klay Thompson foi bem demais, cara. O Klay fechou o primeiro tempo com 20 pontos e 4 bolas de 3, e o Golden State levou um pontinho de vantagem pro intervalo. E cabe destacar uma bola que o Curry meteu do meio da quadra no estouro do relógio. Foi coisa de maluco que o Curry fez. Na volta do intervalo, no terceiro período, o Golden State voltou com muito mais volume de jogo, mas muito mais volume de jogo, acelerando, conseguindo forçar turnover, né? O Curry, Klay, Thompson, o Andrew Wiggins foi muito bem. Foi muito bem mesmo no terceiro período. Agora que eu reparei que eu falei Curry, Klay e Thompson, né? Curry, Klay, Poole, né? Eu queria falar, desculpa. Curry, Klay, Poole e o Andrew Wiggins foram muito bem. O Wiggins, para mim, foi o melhor jogador, né, do terceiro quarto, meteu 10 pontos, foi muito bem na defesa. E o Golden State conseguiu abrir uma boa vantagem. O Celtics até que conseguiu cortar essa vantagem nos 2 minutos finais, tendo ali um Jason Tatum explorando bem 1 contra 1, mas o Warriors ainda foi pro quarto período vencendo por 7 pontos e, na moral, dominando o jogo, tá? Nesses 3 quartos, o Warriors dominou. O Warriors foi o melhor jogador nos 3 quartos. Mas aí, no quarto período, o Golden State derreteu, né? O Golden State derreteu no quarto período, o time foi horroroso no quarto período, errou tudo que tentou. E o Celtics, que não estava sendo brilhante, se aproveitou dos erros e foi diminuindo a vantagem. Foi diminuindo e chegando no 1 minuto e meio, né, no minuto final, né? Chegando no minuto final, o Al Horford cortou a diferença para apenas 1 ponto depois de meter uma bolinha de 3 sensacional. Só que aí, na sequência, o Jason Tatum acabou cometendo um turnover bem idiota, onde ele errou um passe simples, e o Stephen Curry aumentou a vantagem do Warriors para 3 pontos, mas aí, nos últimos segundos, o Jaylen Brown, que estava fazendo uma partida pífia, matou uma bola de 3 fantástica, que empatou o jogo. O Curry teve a oportunidade de virar, né, na última posse, só que ele acabou sendo muito afobado no arremesso, e arremessou assim, com marcação dupla, sabe? Foi uma decisão muito equivocada do Stephen Curry, e o jogo foi pro overtime. E no momento em que o jogo foi pro overtime, eu já sabia que o Celtics ia ganhar, porque, velho, o moral da partida tava todo do lado do Celtics. O Celtics que meteu um comeback maravilhoso, o Celtics que aproveitou os erros do Golden State, enquanto o Golden State foi o time que abriu a brecha pro Celtics empatar, sendo que o jogo tava na mão, né? Então, dito e feito, né? No overtime, por estar com a moral muito mais elevada, Celtics iniciou com mais confiança, Jaylen Brown, Al Horford pontuando bem, o Jason Tatum, né, botou o Celtics com 7 pontos de vantagem, né, depois de cerca de 3 minutos de prorrogação. Na reta final ali, né, o Golden State até que meteu uma pressãozinha, faltando 30 segundos, conseguiu cortar para 3 pontos, depois de algumas bobeiras do Celtics na saída de bola. Só que aí o Celtics conseguiu se segurar e garantiu a vitória. 2 pontos aqui que estão sendo muito questionados pela torcida do Warriors. Primeiro, teve um lance em que o Jordan Poole, na reta final, né? O Jordan Poole foi para a bandeja e o Al Horford deu um bloqueio.
Muitos torcedores estão reclamando de falta, na minha opinião, foi falta, tá? Foi falta. E outra coisa que os torcedores estão reclamando era que era para ter 6 segundos restantes na última posse, o que daria tempo para o Golden State desenhar uma jogada melhor do que a que foi feita, que foi o Jordan Poole arremessando do meio da quadra. Em relação à falta, eu concordo. Tá? Em relação à falta, eu concordo. Agora, a dos 6 segundos no cronômetro, não sei. Né? Teria que rever o lance mais vezes, teria que ver quando que a bola saiu exatamente da mão do Al Horford. Mas em relação à falta do Jordan Poole, eu concordo, tá? Pra mim foi falta mesmo do Al Horford. Agora, se o Warriors iria empatar o jogo, aí eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas que foi falta, foi. Pra mim, não foi a arbitragem que fez o Golden State perder. O que fez o Golden State perder foi o fato do time ter derretido depois do quarto período. O time ter entregado uma vantagem que não era pra ter entregado. Pra mim, isso foi o que fez o Golden State perder, tá? Só pra esclarecer, porque tem muita gente reclamando sobre esses dois pontos. Pegando aqui os destaques do jogo, Jason Tatum, 34 pontos e 19 rebotes, foi o grande destaque do Boston Celtics, ao lado do Al Horford, que jogou demais, foram 20 pontos, 10 rebotes e 3 bloqueios para o Al Horford. Também tem que destacar o Jaylen Brown, que apesar de ter feito uma partida pífia até o quarto período, no quarto período e no overtime, ele foi fantástico e fechou com 16 pontos. Pelo lado do Golden State, cabe destacar o Curry, que apesar de ter ido muito mal no quarto período e na prorrogação, ele foi o destaque do Warriors, foram 29 pontos, 7 assistências, só que 6 de 18 para 3 pontos, né? Tijolou uma barbaridade o Stephen Curry. E ele tá fazendo um jogo espetacular até o terceiro período, só que no quarto período ele, foi horrível. Klay Thompson, que foi ejetado na prorrogação, inclusive muito torcedor do Warriors reclamando do Klay ter sido ejetado. Olha, na minha opinião, ele foi bem ejetado, tá? Eu achei falta no lance, mas dá pra questionar. O Klay meteu 24 pontos, foi muito bem. E o Jordan Poole, que, passou dos 20 pontos, só que, cara, o que ele tomou de toco foi absurdo. Então nem vou botar ele como destaque, porque ele foi muito mal. Eu quero destacar o Wiggins, né? 20 pontos e 4 bloqueios pro Andrew Wiggins. Apesar dele ter sumido ali nos momentos decisivos, ele foi muito importante para a construção da vantagem do Golden State, que acabou sendo mandada pro ralo. Mas ele foi muito importante durante todo o jogo. 20 pontos e 4 bloqueios pro Wiggins, né? Celtics consegue sua 34ª vitória e o Golden State sua 23ª derrota. E destaque, 18ª derrota do Golden State fora de casa, né? Realmente tá aí um time que não sabe viajar, que não pode viajar, né? Dizendo melhor, não pode viajar. E pra fechar, meus amigos, vamos aqui falar sobre Phoenix Suns e Boston Celtics, né? O Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Cara, minha cabeça tá maluca. Falar sobre Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Phoenix recebeu o Brooklyn e conseguiu vencer, mesmo com todos os desfalques, né? O catadão do Phoenix Suns fez mais uma vítima, venceu por 117-112, mas posso falar? Teve emoção no final, porque assim, durante todos os 3 primeiros quartos, o Phoenix dominou, tá? No primeiro tempo, o Phoenix, cara, levou mais de 10 pontos de vantagem pro intervalo, né? O Curry foi muito mal, o Nets em si atacou muito mal, e o Phoenix, cara, teve um Ayton muito bem, Mikal Bridges bem pra caramba, né? O Cam Johnson, que voltou de lesão, voltou muito bem. No primeiro tempo, o Phoenix dominou. No terceiro período, o Nets foi pouquíssimo criativo no ataque, perdeu o Ben Simmons logo no começo do terceiro quarto por conta da sexta falta que ele tomou. Inclusive, Ben Simmons, sacanagem, hein? Pelo amor de Deus. O cara não conseguiu jogar 20 minutos, velho. E foi ejetado. Brincadeira. Então, o Phoenix aproveitou desses erros do Nets e conseguiu abrir 20 pontos de vantagem. Só que aí no quarto período, o Curry, que estava fazendo uma partida horrorosa, ele simplesmente meteu 21 pontos no quarto período. O Brooklyn engoliu o Phoenix Suns, só que não conseguiu vencer, né? Não conseguiu a vitória, né? O Brooklyn não conseguiu empatar, o Phoenix conseguiu sobreviver ao quarto período, né? O Phoenix consegue sua 22ª vitória e Brooklyn sua 17ª derrota e 4ª derrota seguida sem Kevin Durant. A situação do Brooklyn não tá legal. Ó, destaques do jogo: DeAndre Ayton, 24 pontos e 14 rebotes, foi o melhor jogador da partida.
Michael Bridges, 28 pontos e 9 assistências, foi muito bem. Cam Johnson veio bem demais do banco, velho, 19 pontos e 2 bloqueios. E pelo lado do Nets, cabe destacar o Claxton com 20 pontos, 11 rebotes e 3 bloqueios. E o Kyrie Irving com 30 pontos, sendo 21 no quarto período, também foi um dos destaques, tá bom? Pessoal, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber de vocês a opinião, né, de vocês, o que vocês acharam dos jogos. Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, né? Porque é muito importante, ajuda muito com que o trabalho seja espalhado pra galera. Fica ligado porque hoje ainda tem conteúdo pra caramba pra sair, então conto com a sua audiência. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis pra testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu com 7 dias grátis. E é isso, turma. A gente se vê mais tarde com mais conteúdos. Trabalhos nessa sexta-feira estão só começando. Conto com a sua audiência, com a sua presença ilustre nos próximos vídeos. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.